O assunto nosso é o engano dos últimos tempos. Existe um engano que está acontecendo nesse último tempo com a igreja. O que é engano? Engano é a verdade com a mentira, colocado no liquidificador e batido. Você já não sabe mais o que é verdade e você não sabe mais o que é mentira. Misturou tudo. Antes de você fazer uma vitamina, você sabe onde está a banana, a maçã, o leite, e consegue identificar cada um deles. No momento em que você põe no liquidificador, se te perguntarem, cadê a maçã? Cadê o leite? Você não consegue identificar e apontar onde está. Engano é isso. Então a igreja está vivendo o engano. Não a verdadeira igreja, mas a igreja que está sendo enganada. E nessa manhã, Deus vai trazer essa palavra para despertar o nosso coração, para sairmos do engano e entrarmos na verdade. A verdade, tem um texto que ele fala assim, pão asmos, significa pão sem fermento. Esse pão, ele não vai crescer. A verdade, ela é dessa forma. A verdade é verdade. Hoje, amanhã e para sempre. Então a palavra de Deus traz a verdade, que nunca mudou e não vai mudar. Apocalipse 3, 14 a 22. No versículo 14, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, quem está enviando esta carta às 7 igrejas é o próprio Jesus. E em cada igreja que ele começa, ele fala de uma parte do que você vai ler depois no capítulo 1 de Apocalipse sobre Jesus. Jesus tem olhos de fogo e é o Jesus glorioso. E esse Jesus glorioso manda essa carta para a sua igreja. Quem é a igreja? Aí vem a história. Quem é a igreja? Na verdade, a igreja não é espaço físico. Abram em Hebreus, capítulo 3, versículo 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Agora, 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, Cristo em sua própria casa, a qual casa, eu vou dizer, sou eu. Você diz? Sou eu. Então, essa casa é a igreja de Cristo. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vamos lá? Eu sou a igreja. E o meu corpo é sagrado. Continuemos. O próximo está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não somos de nós mesmos. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados por preço, sangue. Deus nos comprou nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Mas
Acho que a alma tem um probleminha aí nessa história. Jesus falou, o espírito, na verdade, está pronto. O corpo, aí vai depender de quem? Da alma. A alma toma as decisões. A Bíblia diz assim em Pedro, que o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. O fim da fé que é pregado na palavra, é a salvação das nossas almas. Assim como foi dado a Adão a escolha do que ele queria, árvore da vida ou árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, concedeu a todos nós aqui a decisão. O que você quer? Já comprei seu corpo, comprei sua alma, comprei tudo. Tudo é meu. Só que é o seguinte, o documento da tua alma, eu devolvi para você. Porque eu quero que você ande comigo, não por obrigação. Eu quero que você pegue esse documento que eu entreguei de volta a você na sua mão, que aí você vai entender isso em Romanos, lendo Romanos 1, 2, 3, está essa revelação. Você pega esse documento, você pode devolver para o diabo, você pode pegar ela e governar a tua vida do jeito que você quiser. Ou você pode pegar esse documento e dizer, o Senhor me comprou, e eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu não quero mais governar a minha vida. Entrega. Fiquei sem documento. Agora, a Bíblia diz assim, que eu sou servo do Senhor, eu sou filho de Deus, eu entreguei tudo nas mãos dele. Agora, o que acontece? A carta é direcionada para quem? A mim. Então, às vezes a gente fala, esse pastor aí, o pastor, ele deixa lá entrar certas pessoas, o pastor, você tem uma igreja, e você é o pastor dessa igreja. E dentro dessa igreja, você libera quem você quiser para entrar aqui dentro. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que eu tenho que prestar atenção em quem eu deixo entrar para dentro da minha igreja. Porque vai bagunçar. Já entendemos que essa carta foi enviada à igreja que sou eu. Então quer dizer, não é para o mundo, né? É para nós aqui. A palavra é para nós. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Eu não consigo escapar da presença dele, não importa aonde eu vou. E ele está dizendo claramente para nós todos aqui, conheço as obras de cada um de vocês. Conheço. E aí ele continua dizendo, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. E Deus está dizendo assim, gente, essa igreja do último tempo, ela não é quente. Está com o Senhor, pegando fogo. E não é fria. Está fora. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como Jesus vê esta igreja? Conheço as tuas obras, não és frio, não és quente. Melhor que fosse um deles, né? Quente ou frio. E no 16 ele diz, Jesus mostra a realidade desta igreja. És morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não, Jesus, hipergraça, Jesus não me salvou, agora estou no céu, não importa o que eu faça, vai dar tudo certo. Não é verdade. O Jesus glorioso está dizendo que não é verdade, que não é desse jeito. E aí continua, no versículo 16b, fala dessa decisão de Jesus, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu vou tentar expressar o que é isso, nós acabamos de falar, um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro. Como é que as pessoas entram para o reino de Deus? Através do corpo de Cristo. Um exemplo, em minha frente está um prato com um bife. Como que eu faço para esse bife fazer parte do meu corpo? Eu tenho que pegar uma faca, um garfo, ir lá e cortar, pego, e coloco ele na minha boca. Na minha boca, começa a mastigação. Cai no estômago. Quando chega no estômago, de suco gástrico. Suco gástrico? Oh, muito prazer. Você é doido, rapaz. Meu Deus, está derretendo, esbarrando em você, derreti.
Exato, agora chegou o momento de você fazer parte do corpo de Cristo. Não, mas como assim? Como? Você vai deixar de ser bife e vai fazer parte do corpo de Cristo. E o que tem que acontecer? Você tem que deixar eu te envolver. Mas só no toque na mão aí, derreteu aqui. Se você me abraçar, o que vai sobrar de mim? Não vai sobrar nada. E o que sobrar, vai para a corrente sanguínea. Agora ele faz parte do corpo de Cristo. Esse texto está dizendo assim, que tem muitos irmãos que às vezes estão há 30 anos na igreja, muito mais que isso, e ainda continuam sendo bife. E aí vai chegar um momento em que o Senhor vai dar um abraço em você, através do Espírito Santo. E vai começar a derreter tudo, vai derreter. Por isso que a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O negócio não vai ser simples, mas vai ser para o seu bem. Enquanto você não faz parte do corpo de Cristo, você está sujeito a ser que nesta manhã nós podemos fazer parte do corpo de Cristo. E aí você não vai ser mais vomitado, mas também você vai ser um homem e uma mulher totalmente diferente. Todos nós vamos expressar a glória de Deus na nossa vida. Como que a igreja está se olhando? Como que a igreja se enxerga? Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Assim que a igreja está se enxergando. Estou rica, estou abastada, porque, como não? Teologia da prosperidade, você tem que ser rico, então eu tô rico, eu estou tendo com abastança. Abastança quer dizer que está sobrando. Pedro e João, que chegaram na porta formosa, e ele disse assim, ele estendeu a mão e pediu o quê? Dinheiro, esmola. E a resposta de Pedro foi, não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, levanta, anda, glória a Deus. Hoje a igreja, a pessoa estende a mão e ele diz assim, não tenho poder, não tenho autoridade, não tenho conhecimento da palavra, mas o que eu tenho eu te dou. Enfia a mão no bolso e Deus te abençoe. Vai na paz. Mas não é isso que o Senhor quer. Deus está levantando agora essa igreja do último tempo, na qual vai responder não somente com a parte financeira, mas vai responder, você precisa enxergar, você é cego. Em nome de Jesus, volte a ver. Morreu, ressuscita. Então, a igreja que Deus está levantando é essa, que vai fazer diferença no último tempo. Mas a decisão é nossa. Deus não vai obrigar nenhum de vocês a fazer isso. A Rosângela, às vezes, diz assim, vai lá, o papai chegou, abraça o papai. E as crianças vinham, elas eram pequenas e me abraçavam. Por que eles me abraçaram? A mãe mandou. Mas tinha vezes que eu chegava e os dois lá no meio da sujeira levantavam e vinham correndo e diziam, papai, eu amo você. Não foi porque eles foram mandados. Então, nesta manhã, Deus está querendo trazer esse despertamento que o Senhor quer cada um de nós. Mas Ele quer não fazer o quê? Eu sou dessa igreja, fazer o quê? Não, eu amo ao Senhor. E eu quero entregar a minha vida a Ele para que Ele transforme. Próximo versículo, nesse mesmo, não, na verdade é esse mesmo. Como eu vejo, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Agora, como é que Jesus enxerga a igreja? E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É assim que Jesus está enxergando essa igreja do último tempo. A igreja pensa que está bombando, né? Como diz, tudo está certo. E Deus está dizendo, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Jesus dá um conselho para essa igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Não fique gastando seu tempo para ficar rico nessa terra. Deus pode te dar a riqueza, sem você se matar. Porque esse país me faz eu trabalhar segunda a domingo e à noite. Eu digo isso porque
Há 4 dias eu saí 11 horas da noite para entregar um trabalho. Então, é muito... E a gente tem que estar orando para sair fora disso. Vamos trabalhar? Vamos. Mas não bloquear. Então ele diz, o conselho é, compre ouro refinado de mim. E esse ouro, eu vou buscar ele, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. Nas madrugadas, aquele que de madrugada me busca, me encontra. Por que madrugada? Porque a palavra é uma representação do maná. O maná, ele caía na 4ª vigília, que é das 3 às 6 da manhã, mais ou menos. Era antes do sol nascer. Então as pessoas tinham que acordar mais cedo para pegar o maná. O sujeito que acordava 9 horas para ir buscar o maná já tinha derretido, não tinha mais nada. Então, tinha que ser de madrugada. Então, os que de madrugada me buscam, me encontram. Quando você vai na madrugada e vai lendo a palavra e vai orando, Deus vai falando com você e transformando o nosso ser. E aí chega o domingo. Chega agora aqui o domingo, 100 pessoas cheias do Espírito Santo. Ali reunidos, não para ouvir uma palavra, mas ali reunidos para glorificar o Senhor dos Senhores, o Deus, porque você já se alimentou a semana inteira. Você não está aqui, porque a igreja de hoje, essa igreja que não se alimenta da palavra, não ora durante a semana e chega no domingo e exige que o pastor se vire nos 30. Eu estou com fome, me dá alguma coisa. E aí o pastor dá aquela injeção de ânimo, a pessoa sai, chega no domingo, ela está lá de novo, outra injeção de ânimo, e assim vai. Não é isso que Deus preparou. Deus preparou uma igreja. Então cada um de vocês é um pastor da sua própria igreja, uma pastor e uma pastora da sua própria igreja. E você, como pastor da sua própria igreja, tem que buscar o Senhor, tem que ter intimidade com o Senhor, todas as manhãs. E continua, versículo diz assim, vestiduras brancas para te vestires, porque você pensa que está vestido, mas o Senhor está te olhando e está dizendo, você está nu. Vestiduras, Apocalipse fala sobre o linho fino, que representa as obras de justiça. Então tem irmãos que estão vivendo não na prática da justiça, mas na prática da iniquidade, fazendo coisas que não deveria de fazer. E pensa que está vestido, porque eu estou indo na igreja, dou o dízimo, participo do grupo de louvor, passo. Ele está dizendo, não, compre vestiduras brancas. E aí ele diz, colírio para ungires teus olhos. Você não está enxergando. Porque a Bíblia diz, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. O espírito maligno está cegando o entendimento. Através do quê? Ontem o Rony falou sobre o celular. O celular substituiu o mapa do GPS, né? Através do GPS. O celular substituiu o afinador de violão. Eu consigo pegar e afinar meu violão com ele. O celular substituiu a conversa que eu posso ter com você ao vivo. Eu posso conversar com você longe. E é isso que está acontecendo com a igreja. Eu posso fazer uma relação gigantesca do que o celular está fazendo. O celular substituiu o computador, praticamente. Porque agora você faz todos ali. Você não precisa do computador. O computador está quase virando obsoleto. E assim vai indo. E o sujeito chamado Elon Musk, ele disse que, numa reportagem, ele olhou para o entrevistador e disse, você é um ciborgue. Eu não sou um ciborgue. Você é um ciborgue. Ciborgue é metade humano, metade máquina. Você é um ciborgue. Aí ele falou, não, eu não sou. A maior parte da tua vida. Ele levantou o celular e mostrou. Está aqui. E você anda com ele, para lá e para cá. Você é um ciborgue. A única coisa que vai ser mudada, porque em breve nós vamos colocar
todas essas informações dentro de você. E aí o resultado, você vai ser um ciborgue, você não vai precisar ficar digitando, você vai pensar, você vai conseguir ver todas as coisas na sua mente. As coisas estão caminhando para o fim, irmãos. E aí o resultado, a palavra diz assim, que Ele quer que eu preciso do colírio do Senhor, para mim ver o que está acontecendo. Eu não posso mais usar o celular? Não, não é isso. Eu tenho que ver, para mim saber como usar. O Rony falou várias coisas sobre onde estamos vivendo, e ele falou algo que a gente tem que prestar atenção e seguir as regras, o que está sendo posto. Eu não vou ter problema. Se eu me encho da palavra, eu vou seguir as regras. Vamos continuar aqui, irmãos, para encerrar isso. Conselho de Jesus: compre ouro, colírio para os olhos, roupa. 19, tudo isso é profundo, eu só estou passando por cima, irmãos, tem mais coisa nisso. Versículo 19. Qual é o motivo da repreensão e disciplina? Eu repreendo e disciplino. Diga, eu sou amado de Deus. Deus é apaixonado por nós. Jesus é apaixonado por nós. Ele ama a gente profundamente. E Ele está dizendo que Ele repreende, chama a atenção e disciplina das pessoas que Ele ama. Nesse momento, o que está acontecendo? Eu estou sendo a boca do Senhor para quê? Repreensão. Eu estou repreendendo. Estou trazendo a repreensão dEle. Olha, está feio, tem que mudar. Repreensão. Agora a disciplina vem de quem? Jesus é o que vai trazer a disciplina. É o Pai que vai trazer, é Deus. Eu vou citar uma parábola, diz assim que Jesus citou uma parábola sobre uma figueira no meio da vinha. Então daí o dono do terreno chegou e disse assim: por que esta figueira está ocupando o espaço à toa? Não está produzindo nada, está cheio de folha, mas não está produzindo nada. Vou cortar, pode cortar. Aí alguém intercedeu e disse: me dê 1 ano. Em 1 ano, eu vou tirar a terra em volta e vou pôr adubo. E daqui 1 ano, se ela não produzir fruto, o senhor pode vir e cortar. É o assunto que nós estamos conversando sobre. Vomitar. Aí o que aconteceu? Qual é a proposta do agricultor? Seguinte, eu vou tirar toda a terra em volta da raiz. Qual é a segurança de uma árvore? A raiz segura na terra. Quando bate o vento, ela está segura. Agora, no momento em que é arrancado toda a terra em volta da raiz, a árvore fica solta. A proposta de Jesus é: eu vou tirar toda a segurança dessa árvore, dessa igreja, que sou eu, que é você. Eu vou tirar toda a segurança dela. Ela vai ficar sem segurança, ela vai ficar muito mal. E aí no texto diz assim: eu vou colocar no lugar. Só que lá no texto não diz adubo, você acredita? Diz estrume. Porque na época não tinha Agroceres, Bayer, qualquer outra. Era fezes de animal. Ele vai encher de fezes de animal. Irmão, vai feder. Vai cheirar mal. A coisa vai ficar feia. Então, às vezes a pessoa, não, precisa o Senhor tirar toda a nossa segurança. Precisa Ele encher a gente de estrume para ficar cheirando mal, e aonde você passa, as pessoas, todo mundo vai perceber que você está cercado de estrume nas tuas raízes. Resultado, precisa tudo isso? Não precisa. Só uma palavrinha: arrepende-te. Não precisa chegar nesse ponto. Se eu me arrepender, é encerrado o processo e eu vou ter vida. Ok? Vamos lá. Ele repreende aquele que ama. Zeloso, se pois zeloso e arrepende-te.
Qual é a proposta? Encerra-se todo o processo pelo qual eu estou vivendo. Simplesmente me arrependendo. E a pastora Rosângela colocou no domingo passado, que é: arrependa-se, converta-se, confesse, e aí vai acontecer o que mesmo? Os vossos pecados serão cancelados. Está cheio de irmãos na igreja que têm orado todo dia para o Senhor e feito a oração do Pai Nosso, e continuam com seus pecados sem cancelamento. Por quê? Porque não está havendo arrependimento, não está havendo conversão, não está havendo confissão para Deus e nem tampouco para o próximo, e os pecados não foram cancelados. E assim por diante. Na oração do Pai Nosso deixa claro isso. Se você perdoar, você é perdoado. Se você não perdoar, você não é perdoado. Então a igreja é cheia de pessoas que não perdoam. Não, eu já perdoei, mas só que ela não cruze mais na minha frente. E não é isso. Então, arrependimento. Versículo 20. Uma igreja que Jesus não está dentro. Dá para acreditar? Mas como que existe uma igreja que Jesus não está dentro? Eis que estou à porta e bato. Jesus falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o que Jesus está fazendo nesta manhã? Na porta de cada um, que agora descobrimos que nós somos a igreja de Jesus. Ele está batendo. E ele quer entrar dentro da nossa vida. Só que o probleminha dele entrar é sério. Qual é o problema? É que ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz, você não vai mais poder se mandar. Eu não gosto, não quero, não vou mais. Acabou. Se você entregar a sua vida, acabou. Jesus entregou a vida dele para o Pai. Quando chegou lá no Getsêmani, e o Pai revelou através do Espírito Santo para Jesus tudo o que ia acontecer. Porque Jesus não podia chegar lá na cruz e dizer assim: mas isso aqui o Senhor não me falou. Se o Senhor tivesse me falado, eu não queria. Não. Jesus recebeu revelação de tudo o que iria acontecer. E a maior dor que Jesus tinha nessa proposta é que quando o pecado da humanidade toda fosse despejado em Jesus, o Pai falou: eu vou soltar da sua mão. E ele nunca tinha se desligado do Pai. E aí, naquele momento, ele ia estar desligado. A dor foi grande. E ele chegou e disse: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Eu não quero sofrer tudo isso. Eu não quero, principalmente me separar do Senhor, nunca. Mas não seja como eu, mas sim como o Senhor quer. E ele orou por 3 vezes a mesma coisa. Por 3 vezes. E ele disse: orai comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou angustiado. E aí o pastor estabeleceu que todos os domingos era para fazer a ceia. Por quê? Lá diz: em memória. Nós, o ser humano, nós temos facilidade de guardar um ressentimento para o resto da vida. E uma boa ação de uma pessoa por nós, a gente esquece, passa batido, você nem lembra. A pessoa te ajudou a vida inteira praticamente. E aí ela fez uma coisinha, você esquece tudo que ela fez. Então Jesus, naquele momento, quando foi revelado, ele tentou fugir. E no final ele diz assim: olha, o Espírito, na verdade, está pronto. Porque o Espírito de Jesus estava assim: cadê a cruz? Cadê a cruz? Vamos. Mas a alma de Jesus estava de que forma? Não quero morrer não, eu não quero. Eu tenho meus direitos. Tentando preservar a sua vida. O próprio corpo tenta se preservar. Então ele não se deixa morrer. Então, irmãos, Jesus fez isso. Ele se entregou.
Então, isso que eu disse para você, no momento que hoje, todos aqui vão ter a oportunidade de tomar uma decisão. No final dessa palavra, não tem como, todos vão ter que dar uma verificada na sua própria vida e vai ter que tomar uma decisão. Se eu quero andar de forma diferente, no qual o Senhor vai ser Senhor da minha vida mesmo, e aí eu vou fazer a vontade dEle, ou eu vou ser aquelas pessoas que nesse Mateus, ele fala assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome fizemos muito milagre, em Teu nome, Senhor. E aí? E a resposta ele diz assim, nunca vos conheci. 60 anos dentro da igreja. E aí no final, quando entra, Jesus diz, eu não te conheço. Não sei quem é você, não sei. Porque você viveu a tua vida, não a minha vida. Você viveu a tua vontade, não a minha vontade. Você a vida inteira foi um morno. E eu já estou a ponto de vomitar você da minha boca. Porque você não faz o que tem que ser feito. E aí, finalmente, a porta entra, ele diz que está batendo, a escolha é nossa, dele entrar. A casa é dele, mas nós estamos de aluguel nela. Então, é você que está do lado de dentro com a mãozinha na chave. Próximo versículo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, na obediência de Jesus até a morte, ele venceu e foi dado o direito dele se assentar junto com seu Pai no trono. E na parte de cima ele diz assim, a proposta para nós agora, como igreja, ao vencedor, cada um que for o vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Eu aceitei Jesus e eu vou sentar no trono de Deus, glória a Deus. Não, ele está dizendo você é um vencedor e eu sou um vencedor. E aí o final aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo é que está falando no coração de cada um. Não é eu. O Espírito Santo está falando, falou comigo já de manhã. E glória a Deus por isso. E eu sei que essa é uma palavra dele. Porque a palavra veio em cima da hora. Quando já não tinha nada. E eu sabia que era Deus. Júlio. O que ficou claro para a gente? Que tem 3 posições. Frio, você está fora. Quente, você está dentro. Na unção. E existe um sujeitinho no morno. Que é aquela pessoa que vai quando dá, se der certo. É o morno. Só faz aquilo que convém. Durante a semana, se mata para trabalhar. Acorda de madrugada para trabalhar. Quando é para as coisas de Deus, Deus entende, né? Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou mexer com isso. Deus entende. Ou Deus é o que manda e o superior, ou Deus é o inferior. Entendemos então isso. Não quero ser morno, eu quero ser quente. Para que eu seja quente, só tem um jeito. Eu tenho que me arrepender da forma como eu tenho vivido, de como eu tenho conduzido a minha intimidade com Deus na palavra, na oração. Eu tenho que me arrepender. E aí depois disso, ele diz assim, compre coisas de mim. Gaste mais tempo comigo do que lá fora. E você vai ver que as coisas lá fora vai funcionar melhor. Jesus orava toda quarta vigília. Toda quarta vigília. E quando ele saía para o seu ministério, ele não gastava muito tempo. Sai demônio, jejum, já sai demônio. Ele chegava, saia demônio. Levante,
ande. Era tudo prático, por causa daquela intimidade que ele tinha. Quanto menos intimidade lá em cima, mais grito, mais força,